Imagina você ter um bebê, mas não sair com esse bebê imediatamente para casa. Pelo contrário, ficar 10 dias na UTI ou até mais, 30, 40 dias. O aperto no coração da mãe é grande. Eu estou aqui com duas mães que passaram por isso e o assunto de hoje é prematuridade. Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começando mais um Pode Contar. E aí aquela fala que eu sempre digo, pode se inscrever aqui no canal, comentar, fazer todas aquelas coisas que os youtubers, instagramers e tiktokers e não sei o que lá, todo mundo gosta. Então, interage bastante aqui, que vai ser um prazer. Também quero agradecer os meus patrocinadores. O ano tá quase acabando. Sem vocês, não teria esse podcast, videocast. Então, muito obrigada. E se você quer se tornar um patrocinador em 2025, o Pode Contar vai continuar com tudo. Então, pode me mandar mensagem que, ó, a gente vai conversar. E eu vou apresentar aqui as minhas duas convidadas, mamães de prematuros, não só de prematuros, né, que vivem uma mãe também, mas vocês vão entender já a história. Stephanie e Joyce, pelo que você falou, é Joyce que fala. Joyce. Vai ser difícil eu te chamar de Joyce, mas você já tá acostumada? Já. Então tá. Já. Sejam bem-vindas. Obrigada. Que a gente vai conversando, uma se quiser também fazer pergunta para outra, porque assim, vocês que vivenciaram a experiência, provavelmente tem muito mais elementos do que eu. E então, se quiser complementar o que uma está falando, ou perguntar alguma curiosidade, vamos conversar então sobre prematuridade. Novembro tá terminando, né, já praticamente. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, já vai ser dezembro. Mas novembro costuma-se comemorar, lembrar, né? Não é comemorar que fala, mas sim trazer mais informações, né? Isso, conscientizar sobre a prematuridade. Então, eu pensei, eu ainda não levei esse assunto. E assim, eu tenho muita gente, muitos seguidores que eu sei que já passaram por isso. Então, vamos bater um papo. Stephanie, você tá desse lado? Vamos começar. Me fala então, quem você é, o que você faz, dá um resuminho pra gente te conhecer um pouco melhor. Perfeito. Eu trabalho com loja de telefone, né? Faz mais ou menos uns 3 anos que eu e meu esposo resolveu abrir a loja e começar nesse ramo. A gente vende mais online, e aí eu sempre... Depois, eu perdi o meu pai recentemente, né? E foi perto do nosso casamento. A gente já morava junto, mas a gente resolveu, né, casar diante de Deus mesmo. E aí, eu nunca tive, assim, um sonho de ser mãe, né? Eu nunca fui aquela, não, eu quero casar, quero ser mãe. Eu sempre fui assim, eu vou viver aquilo que Deus quer, mas não planejando, né? Uhum. E aí, então, a gente resolveu casar. E 1 mês antes do meu casamento, meu pai sofreu um acidente de carro. E a gente ficou, né, na UTI com ele. Passamos tudo, né, questão de hospital. E ele veio a óbito 20 dias antes do meu casamento. Aí, né, foi um momento, assim, difícil, mas era a data já que estava escolhida, então, mesmo assim, eu resolvi, né, dar continuidade no nosso casamento. Aí, a gente fez o casamento, tudo, e depois que o meu pai faleceu, eu tive uma vontade muito grande de ter filho, que era uma coisa que eu não queria antes. E aí, eu comecei a ter essa vontade. Mas mesmo não tendo essa vontade antes, eu sempre falava que quando eu fosse ficar grávida, eu queria gêmeos. Eu sempre falava. Foi até engraçado, que quando eu contei pro meu sogro, ele falou, tá vendo? Você toma cuidado com o que pede pra Deus, porque ele escuta. E aí,
a gente, né, passou um tempo assim, depois do casamento, 2 meses, eu tava tomando banho e eu senti uma vontade de ser mãe. E aí eu coloquei a mão na barriga e falei assim, Deus, eu tô pronta para ser mãe. Eu comecei a pensar em todas as pessoas que estavam ao meu redor. Eu falo, no banho a gente pensa em tudo. Só enquanto você não é mãe, né? Aí verdade. depois que você é mãe, no banho você não tem tempo nem mais de pensar. É só ir rapidinho. E aí, eu, né, pedi naquele momento assim pra Deus, coloquei a mão na barriga e falei, Deus, eu tô pronta pra ser mãe. Mesmo assim, eu sempre falei, nossa, eu vou... Né, que a gente falava, quando a gente decidiu mesmo casar, a gente tava preparando e eu falei assim, não, a gente vai demorar pra ter filho, né? Porque agora a gente realmente não tava, né, planejando. E depois disso, eu não sei se porque no dia do acidente com meu pai, ele falou que queria netos. Eu não sei, enfim, eu senti essa vontade muito grande, né? Que eu nunca imaginaria ter essa vontade do jeito que eu senti. E aí a gente foi viajar, aí na volta das viagens que a gente fez, a gente foi pra Aparecida. E eu sou muito devota de Nossa Senhora, né? E lá, em Aparecida, eu pedi, né? Eu falei para Nossa Senhora interceder, que se fosse da vontade de Deus, que viesse gêmeos, né? E aí veio. Depois de 20 e poucos dias, acho que 25 dias, eu descobri que eu tava grávida. Pausa, então. Que aí eu quero depois saber da gravidez, como foi também. Resume, então, quem é você também, Joyce. Eu me chamo Joyce, uma escolha da minha mãe por ver um livro da Joyce Meyer. E aí ela leu Joyce e ficou Joyce. Eu sou casada com o Natan, eu tenho 2 filhos, a Natália com 16 anos e o Vitor com 10. Eu hoje sou artesã, já tive várias profissões, mas me encontrei artesã. Amo ser artesã, amo fazer as minhas feirinhas e fazer com que as pessoas conheçam o meu produto, e isso é muito satisfatório. E a minha história como artesã passa pelo Vitor. Então, assim, eu vejo que os nossos filhos, eles têm uma interferência direta no que a gente é. Às vezes você vai deixar de pensar em algumas coisas ou de fazer algumas coisas para ficar mais perto, para ter mais tempo, para ter mais contato. Então, essa é a visão que eu tenho e sou eu. Hoje eu sou artesã e vivo disso, minha família me acompanha. Ontem mesmo a gente passou o dia, ontem e sábado, o dia no shopping lá em Campo Grande, porque eu tinha feira e eles aproveitando. Porque você faz acessórios, né? Esse brinco, por exemplo, ó, já aproveita para fazer o seu merchan gratuito aí. Não sei onde a câmera tá. Esse aqui é flor natural, essa é uma flor de primavera. E eles são feitos com flores naturais, porque a minha história passou assim, o Vitor, ele me dava flores. Eu não sei se por conta dessa prematuridade, ou ele é muito ligado, muito próximo, né? E ele sempre me deu muita florzinha, sabe? Tipo assim, a Natália também me dava, mas o Vitor, ele era mais intenso nisso. E aí ele falou um dia, mamãe, não deixa a flor que eu te dei morrer. E essa fala fez com que eu pensasse em alguma coisa, porque assim, eu guardava, mas assim, muito desproposital. E essa fala fez com que brotasse um desejo de atender aquele pedido dele, porque ele fez assim, ele tava com tanta dó que a flor ia murchar, e aí, de repente, Deus providenciou tudo, e fluiu, sabe? Virou um negócio, e hoje é a minha profissão. Aí você resina as folhinhas, as flores e transforma em acessórios. Isso. Que legal. Quando eu conheci o seu trabalho numa feira, né? Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, gente. Acho que foi lá no Parque dos Ipês. Foi. E aí eu já conhecia a Miriam, assim, de vista, primeiro da TV, e daí depois eu sabia quem ela era, por conta do que eu já falei pra ela, que Dourados tem 3 pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece. Então, assim, eu já conhecia ela, e daí ela passou no meu stand, conheceu meus produtos. Acho que você estava com a sua mãe no dia. Provavelmente. É muito lindo mesmo. Legal. Então, aí você, Stephanie, engravidou, né? Era uma gravidez de risco? Foi uma gravidez tranquila? Como foi? Então, na primeira ultrassom, já deu pra ver que eram gêmeos por conta de serem de sacos separados, né?
sacos gestacionais separados, bolsas separadas. Quando eu fui na primeira consulta com o meu obstetra, ele me falou que toda gravidez gemelar gera um risco, né? Mas se cuidar, tudo, vai adiante até as 40, 42 semanas, né? Aí eu fiz exames, até as 28 semanas eu não tinha risco nenhum de, né, que eles viessem antes, estava tudo indo bem. Eu completei 29 semanas, eu comecei a inchar. Meu pé inchou, eu comecei a ficar inchada. A minha pressão, ela ficava querendo subir. E aí foi quando o meu médico começou a me acompanhar de 15 em 15 dias. E aí, nos exames, os bebês estavam bem, né? O Bernardo e a Betina estavam bem, estava com um crescimento bom. E aí, como ele estava me acompanhando de 15 em 15 dias, eu fui numa semana e naquela semana eu já estava querendo dilatar. O colo do útero, ele já estava um pouco mole. Então, ele falou, vem semana que vem novamente. E aí, eu fui na outra semana e eu já tinha dilatado 1,5 cm. Em uma semana, né? Assim que eu fui. Aí, ele passou um medicamento pra mim, que daí eu já tava com 30 semanas. Ele passou uma medicação pra eu tomar em casa, pra gente tentar fazer de tudo pra segurar. Passou um dia que eu tava usando essa medicação em casa, eu comecei a sentir muita dor, que é uma dor que quando quer empurrar, né? Aí eu voltei lá e a Betina tava já com restrição seletiva, que é quando o bebê, ele para de desenvolver dentro do útero da mãe. Então, assim, o espaço ali tava pouco para ela. Ela já estava encaixada e ela parou de ter esse desenvolvimento. O Bernardo estava em cima, então ele estava ali com bastante líquido, com espaço grande. E a Betina, ela já estava perdendo tudo líquido. E não tinha mais espaço para ela desenvolver. E aí, o doutor resolveu me internar. Eu fiquei internada. Fiquei 6 dias internada antes do parto. E aí, tomando medicação, aí minha pressão subia e tudo. E meu esposo, ele é piloto, né? E aí, nessa noite, ele tava todos esses dias comigo. Aí, nessa noite, o doutor falou assim, não, você pode Piloto ir de embora. avião? Piloto de avião. E aí... Tá, não vou falar que é uma piada interna. Vai. Não vale, viu? Vou falar pra Fabi, ó. Tô sabendo mulher até hoje com isso. E aí, o doutor Matheus olhou pra ele e falou assim, não, você pode ir embora, vai voar, trabalhar, porque vai descansar, porque amanhã eu vou dar alta pra ela. E aí, o Leonardo foi tranquilo pra casa, e a madrinha de consagração dos Bs dormiu comigo essa noite. E aí, deu 11 horas da noite, eu comecei a ter contração. Mas eu não sabia que era contração, nunca fui mãe, né? E começou a vir aquela dor. E eu vomitei muito durante a gestação. Eu vomitava 8 vezes por dia. Então, assim, eu vomitei bastante. E eu comecei a vomitar sem parar. Então, pra mim, aquilo ali tava normal, né? Eu tava vomitando e a Thay falava assim pra mim, deixa eu chamar a enfermeira. Eu falava, não é pra chamar, porque eu tô bem. Eu falava, eu tô bem. Aí eu tomava banho, saía, deitava. E aí isso começou 11 e pouquinho. Daí, quando foi 3 horas da manhã, eu falei, Thay, não tô aguentando. Aí ela chamou a enfermeira, aí ela ligou pro Dr. Matheus, ligou pro meu esposo, né? E aí o Dr. Matheus esperou, né? Que de praxe, eles gostam de esperar os 15 minutos. Aí ele chegou lá e já tinha dilatado 4,5 cm. Aí ele pegou, ligou pro Léo e falou, Léo, volta, vem pro hospital que seus filhos vão nascer. E aí o Léo foi correndo e aí veio o Bernardo e a Betina. E aí quando eles vieram, na hora do parto, a Betina saiu primeiro, porque ela já estava encaixada e ela não chorou, né? Ela estava já sem respiração. E aí a médica pediatra que pegou ela já entubou, tentou fazer com que ela voltasse a respirar e ela já estava roxa. E aí, ela entubando a Betina e tudo, a Betina aos poucos foi voltando. Aí levou a Betina. Aí veio o Bernardo. Aí o Bernardo, né, ele tava gordinho, grande. Só que antes deles nascerem, no dia lá, naquele momento que eu tava com dor, o doutor chamou o Léo e falou assim, ó,
O bebê prematuro, ele sofre bastante, né? Ele vai terminar de se desenvolver na incubadora, na UTI. Então, vocês vão ter que ter calma, ser pacientes. E, provavelmente, quem vai mais sofrer é o Bernardo. Por quê? Porque o bebê maior, ele não entende que ele vai sair da barriga. A Betina, que era pequenininha, ela já estava ali lutando na barriga, né? Pra sair pra fora. E o Bernardo, não. Ele ia até o nono mês da gestação. Então, quando ele saiu, não precisou entubar. Ele saiu bem, foi pra UTI NEO, ficou na incubadora. E aí, passou 3 dias, ele teve uma parada cardíaca. Ele teve uma parada cardíaca, começou quando tá na UTI, quem começa, né, quando algum paciente tem a parada cardíaca, é o fisioterapeuta e a enfermeira padrão. E aí, deu 15 minutos de parada, eles têm que chamar o médico de plantão. E aí, o médico, deu os 15 minutos, eles chamaram o médico, daí tem que entrar com medicação. E aí, o médico ficou 20 minutos tentando reanimar o Bernardo. E o Bernardo não voltava. E aí, o fisioterapeuta, o médico falou assim, vamos declarar o óbito. E aí, o fisioterapeuta falou assim, não, vamos tentar mais um pouco. Aí, a hora que o fisioterapeuta falou isso, ele voltou. O batimento dele voltou. E uma coisa, assim, que quem é mãe de UTI sabe, né? É um dia de cada vez na UTI. E a cada hora a gente fica muito aflito. E aí, durante a parada, eu tava lá fora esperando pra entrar, porque era o horário da visita, era às 3 da tarde. E aí, a enfermeira saiu e falou assim, vocês podem ir, fica só a Stephanie e o Leonardo, que o médico quer falar com eles. É desesperador. Desesperador. E aí, eu falei, Amanda, mas aconteceu alguma coisa muito séria? E ela falava assim... vou pausar essa parte. E eu tava na cadeira de roda, porque eu perdi muito sangue. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei com anemia, tive que fazer transfusão de sangue. E aí, eu tava muito fraca. E a hora que ela falou, parece que... eu fiquei mais fraca, sabe? E aí, ela falou assim, não, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Aí, passou uns minutos, ela falou assim, volta pro quarto, porque aqui vai demorar. E já eu te chamo. Aí, eu falava assim pra ela, você jura que tá tudo bem? Ela falava assim, vai lá, vai tranquilo. Eu falava assim, Amanda, eu preciso que você me jure que tá tudo bem. E aí, ela falou assim, a gente já vai chamar vocês. Aí, a gente foi pro quarto. Aí, eu deitei na cama, passou assim uns 20 minutos que pareciam 10 horas, né? E aí, eles chamaram, daí o doutor chamou a gente e falou assim, olha, o Bernardo teve a parada cardíaca, explicou tudo, né? E ele falou assim, ele não morreu, eu não sei por quê. Ele falou com essas palavras, né? E naquele momento, eu tava na cadeira e eu falo, a gente pensa muito com o coração, com a emoção. O marido pensa muito com a razão, né? O Leonardo já tinha visto que os batimentos dele tinham voltado, que ele já tava respirando, tava entubadinho, mas ele tava respirando. E eu só chorava, porque eu achei que... Eu não sabia que ele tinha voltado. E eu tava assim, e o doutor falando, e a minha cabeça assim, a milhão, sabe? A cabeça assim, e eu chorava, e eu falava assim, doutor, mas ele tá vivo? E porque eu não conseguia acreditar que, né, que tudo, ele teve aquela parada e tava vivo. E aí ele falou assim, aí ele repetia, não, ele tá vivo, mas eu não sei como. Ele falava assim, sabe, uma atrás da outra, essas palavras. E aí né, depois a gente só agradeceu. E depois disso, ele ficou 13 dias entubado dentro da incubadora, né? Eu fui pegar o Bernardo, ele nasceu dia 21 de fevereiro. A primeira vez que eu fui pegar o Bernardo no colo foi dia 13 de março. Caramba. Foi bastante dias. E aí, nesse dia, no dia 12 de março, no dia 13 de março de manhã, eu fui na visita e o Bernardo entubado, né? E já fazia um tempo. E aí, tentavam baixar o oxigênio dele, ele voltava, né? A depender 100%, 100% da oxigenação. E aí, o Léo tava voando de manhã e eu fui sozinha naquela visita. E eu mandei aí eu saí da visita e falei assim, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, pra qual hospital a gente vai levar, mas a gente vai tirar o Bernardo e a Betina de lá.
Falei assim, eu não tô vendo o resultado. Falei, o Bernardo tá entubado. Por quê? Qual que era a minha preocupação? Tem que fazer tráqueo, porque um adulto, ele precisa, né, depois de um tempo entubado. Então, a minha preocupação era isso. Porque a tráqueo aberta corre muito mais risco de pegar infecções. E eu falei assim, não sei se a gente vai levar para São Paulo, para Curitiba, eu não sei. Mas você vai chegar e a gente vai tirar eles de lá. Pode falar nome de instituição? Se for mal, melhor não. Porque Tá. E aí, o Leonardo falou assim... Não, mas assim, eu não tenho o que reclamar do hospital que eles ficaram. Aí o Leonardo falou assim, calma, amor, a gente vai chegar, vai conversar. E o Leonardo, ele é muito... Ele pesquisa muito, sabe? Ele gosta de... Você vai conversar sobre tudo com ele, ele vai te responder, mesmo ele não sendo da área dele. Então, ele chegou na médica que estava de plantão e ele deixou a médica no chão, assim, porque ele sabia já o que estava acontecendo com o Bernardo, sabe? E aí ela falou... E a frase que a gente mais escuta, a Joyce vai saber, é um dia de cada vez. É o que eles mais falam pra gente. E ela falou, não, vocês têm que ter paciência, que não sei o que, a gente não pode desentubar agora, a gente tentou desentubar. E ele não reagiu, né? Ele não consegue respirar sozinho. E aí a gente, né, foi com essa paciência. Daí passou o dia todo, aquele dia a gente passou, assim, o dia todo aflito. E aqui em Dourados, a mãe não pode ficar com o bebê. Em outros hospitais... Né? Nas UTIs, nenhuma você pode acompanhar o bebê 24 horas. Tem que... São as visitas com hora marcada. E ainda se acontecer... A maioria delas, elas têm mais de um leito. Tipo assim, é uma salona rodeado, assim, de bercinho. Sim. E aí, se um bebê do horário de visita, porque os horários, eles são, na maioria das vezes, tudo ao mesmo horário. Sim. Se tá os nossos filhos lá e o meu bebê passar mal... Ela não pode entrar. Ninguém mais entra. Porque, tipo assim, eles estão no momento de atenção daquele bebê e aí não pode ter gente lá dentro. E é bem complicado. Porque tá tendo a intercorrência, né? E aí não... Quantos anos têm seus bebês? Eles têm 9 meses. Então, mudou muita coisa, sabe? De quando? Porque imagina 10 anos atrás, né? O Vitor tá com 10. Então, assim, a minha experiência talvez seja muito diferente da sua por conta de ser mais recente. Querendo ou não, eu acho que a ciência e tudo mais... A humanização já melhorou, já né? melhorou. Mas ainda assim, porque é uma questão de estrutura, né? Sim. De estrutura física. Essa questão de não poder as mães, tá? Porque os hospitais aqui não suportam mesmo. Todas as mães estarem com uma cama ou uma cadeira, talvez, seja o que eu for, acho que em algum hospital um pouco mais... Vamos supor, sei lá, um Einstein aí. Talvez a UTI seja totalmente personalizada. E até porque se um passa mal e a outra tá ali, da visita, imagina o desespero, porque a gente não tem o mesmo suporte emocional que os profissionais que estão ali para isso, né? É igual parto. Você pega um parto, meu marido não pôde me acompanhar. Nem minha mãe, que na verdade ele nunca quis ir acompanhar, mas a minha mãe que me acompanhou, ela não pôde entrar no meu parto. Depois você vai me perguntar, tipo assim, porque era um momento de tensão, de risco, e aí não pode ter acompanhante. Porque se naquele momento que tá tenso ali, aquele acompanhante passa mal, de alguma forma, a equipe vai ter que dar uma atenção. Sim, aí vai ter que cuidar da pessoa e não, né? E quem tá presente acompanhando. Mas aí, então, aí conversaram com a médica, conversou com vocês, que teria que ter paciência. Explicou tudo, né? E nisso, uns dias antes, eu tinha pedido pro padre da paróquia que a gente frequenta, o padre Marcos, que é muito amigo nosso também, pra ele, eu liguei pra ele e falei, padre, eu queria muito que o senhor fosse na UTI, abençoar o Bernardo e a Betina, rezar por eles. E aí o padre falou assim, tá bom. Aí ele parou um pouquinho no telefone e falou, Stephanie, você acha que eu devo batizá-los? Por quê? Porque quando a gente tá no leito da morte, né, até se, por exemplo, se eu ficar, se tivesse acontecido ali na hora, eu batizada, né, e com todos os sacramentos da Igreja Católica, eu posso batizar o meu filho. Então, se ele perguntou isso se eu queria, né, eu falei assim, padre, não.
É porque como se no que ela acredita, é como se ele tivesse entregando para poder ir, né? Porque acredita-se na criança, que se a criança não é batizada, eu não entendo, porque eu sou evangélica, mas tem alguma coisa mais ou menos parecida com isso, né? É que quando a gente se batiza na igreja católica, a gente se torna realmente filho de Jesus, né? Filho de Cristo. E aí a criança, se ela não tiver batizada, é como se ela não tivesse essa cobertura. Ela não tivesse ainda recebido, né? Porque é o primeiro sacramento, E aí né, da você igreja falou católica. que não deveria Eu falei, batizar. Isso, eu falei, padre, não. Eu vou batizar os meus filhos na São Carlos. Falei, vai ser o senhor. Falei desse jeito pra ele. Ele falou assim, tá bom, não fica bravo. Eu falei assim, não, eu não fiquei, eu só tô falando pro senhor que vai ser o senhor. E aí a gente batizou eles agora em setembro lá. O padre ainda, né, falou, contou também. E aí nesse dia que a gente conversou com a médica, foi um dia muito aflito, sabe? Muito, assim, desesperador. E nisso, a Betina, pequenininha, e a doutora Patrícia, ela até brincava, o homem é devagar, né? A Betina tá dando show no Bernardo, que ela era pequenininha, magrinha, ela já tava respirando só com o funilzinho né, e indo pra frente. Mas já eu volto lá nela. E aí, passou aí na visita da noite, que é às 9, a última visita, eu cheguei lá. Até hoje, né? Eu rezo muito com eles. E aí, eu rezei primeiro com a Betina e eu fui pro Bernardo rezar. E eu não pegava ele, né? Eu não tinha pego ele ainda. Então, aí eu abri a incubadora, coloquei a mão. E aí, você é toda equipada, né? Você é luva. Só fica... É luva, é máscara, é tudo. É aquela roupa. Então, eu não tinha nem sentido eles sem luva. E aí, eu coloquei a mão nele e falei assim, filho, olha, a mamãe tá aqui, sente o meu amor. Aí, eu falei assim, você vai sair dessa. Já a gente vai estar em casa. Então, seja forte. E sente o amor da mãe. E aí, eu falei, e cantei pra ele, né, a música Maria Passa na Frente. E aí, no outro dia, quando a gente chegou, eu sempre chegava mais cedo um pouquinho pra ordenhar. O Léo me esperava lá fora da sala e eu ficava dentro da sala ordenhando. E aí, a médica passou, a pediatra deles, que é pediatra ainda que acompanha, a doutora Andiara. E aí, ela falou assim, Léo, tem surpresa aí na UTI. Daí, o Léo falou assim, doutora, mas é surpresa boa ou ruim? Aí, ela falou assim, não, é muito boa. 4 horas da manhã, teve gente que não aguentou e cuspiu o tubo e tá respirando sozinho. E aí, o Léo bateu na porta, né? Ele falou assim... Aí tava eu e a Júlia, né? A Júlia é uma amiga que a gente fez lá no hospital, desde das consultas, que era o mesmo médico. E aí, ela teve gêmeas também, ela teve... As 2 gestações dela foi... os bebês nasceram prematuros, mas as gêmeas, assim, elas... Nossa... Estavam incríveis, assim, graças a Deus. E aí, ele bateu, eu falei, amor, não abre, né, que a gente tá aqui. Ele falou assim, não, vem aqui fora que eu preciso falar pra você. Aí, ele falou, e aí, naquele momento, ali, meu Deus do céu, eu até parei e falei assim, será que eu já não posso entrar na UTI, né? E aí, passou uns dias, eu já comecei a pegar o Bernardo no colo, né? E aí, começou a evoluir. E aí, com 32 dias, o Ber teve alta, né? A doutora me chamou e... Aí, o que os bebês começam a... Quem é mãe de 2 sabe, vocês são... sempre... A gente quer a mesma coisa pros 2, né? A gente nunca quer diferente. E aí, eu sabia que a Betina não ia sair, porque ela tava com 1,8 kg ainda. Ela tava com 1,6 kg e pouquinho. E lá no Santa Rita, é 2 quilos. Você completa os 2 quilos, eles dão alta, né? Se tiver tudo bem... O bebê desenvolvendo bem, já mamando. Às vezes ele tá excelente, mas se ele tiver... se tiver 1,980, não libera. E aí, a doutora Andiara falou assim, Stephanie, a gente vai dar alta pro Bernardo. Aí eu peguei e olhei assim pra ela, eu quis chorar, porque como que eu vou levar o Bernardo e deixar a Betina? Ela falou assim, porque a UTI começou a encher. Ela falou assim, ele tá bem, não tem por que ele ficar mais aqui. Se tivesse só ele, as Marias e a Betina, ele ia ficar, porque não tem risco de infecção nem nada. Mas ele vai ficar aqui correndo risco de infecção por nada.
E aí eu falei assim, não, doutora, tudo bem. Ela falou, então à tarde você vem com as suas coisas, com a mala, que ele vai ter alta. E aí à tarde eu fui, aí o Léo tava voando, liguei pra minha sogra, aí ela foi comigo. Aí, na hora que eu, fui, dei banho no Bernardo, a primeira vez com a enfermeira, a gente colocou a roupinha, daí eu voltei lá na UTI, pra agradecer as meninas, pra dar tchau pra Betina, e aí a Amanda, que foi a que acompanhou o Bernardo na parada cardíaca, ela falou assim, Stephanie, eu sei que seu coração tá partido, porque você tá levando uma e está deixando a Betina, não tá deixando outra. Mas eu quero que você saiba que você tá levando um milagre nos seus braços. Porque eu acompanhei, a hora que o Bernardo teve a intercorrência, e eu achei que o Bernardo não ia sair da UTI vivo. E aí ela falou assim, então, vá para casa com o coração tranquilo, porque você tá levando um milagre para sua casa. E aquilo lá, assim, foi o que eu falo, Deus sempre coloca as pessoas, para falar as coisas pra gente muito certas. E aí, na verdade, ele fala com a gente através de pessoas, E aí deu que ela falou isso, a Amanda me falou isso, e aquilo tranquilizou mais meu coração, Sim. E aí era aquela correria. O Léo então vamos pausar de novo. Eu sou o botãozinho do pause. A gente vai chegar lá na Betina. Tá. E como que foi o seu parto? Eu vou começar lá do comecinho. Eu queria há muito tempo engravidar novamente, porque eu sempre tive, assim, uma vontade muito grande de ter perto. Mas por mudança, eu tive que mudar de cidade. E eu queria... A cabeça da pessoa é muito complicada. Eu queria que o bebê nascesse entre outubro e novembro. Porque a Natália era de setembro. Foi muito bom por conta de... na verdade, eu queria setembro e outubro. Foi muito bom por conta de clima. Eu peguei... O finalzinho da gravidez não estava muito calor. Pegou frio... tarde. A gente é cheio das exigências, Pensa um monte de coisa. E aí eu fui, na época com o meu ginecologista, eu fiz como se fosse um pré-natal. Então, eu fiz todos os exames, só que não era o tempo que eu queria ainda engravidar. Então, eu fiquei fazendo malabarismos e métodos de barreira para poder não engravidar naquele período que estava tudo certinho. E aí, eu fui, quando deu o tempo que daria a contagem, deu tudo certo e tal. E aí, o Vitor, eu fiquei grávida do Vitor, tudo tranquilinho, uma gravidez que foi planejada, então, assim, eu já estava tomando todas as medicações de suplementação, tudo certinho. Só que com 8 semanas, eu tive um descolamento de placenta. Do nada. Tipo assim, acordei, tive um sangramento. Na época, eu morava em Carapó. Eu tinha mudado para lá, estava morando lá. Na hora, a gente veio para Dourados, e aí a minha médica, eu já tinha trocado de ginecologista, a minha médica, ela falou assim, você fez os exames, você tá com descolamento de placenta, eu vou te receitar como fala? Repouso absoluto. E aí eu fiquei de repouso, praticamente de perna para cima, assim, sabe? Foram vários. Aí... passou, cicatrizou a placenta, só que assim, a gente sempre com um pezinho atrás, porque ela falou, não faz muito esforço, porque como descolou já, pode ser que não tenha fixado bem e você vai ter novamente alguma coisa, beleza. Aí daqui a pouco, outro negócio, não sei o que lá, corpo lúteo. Ai, meu Deus. Aí, tô segurando, tipo, foi indo. E nesse tempo, eu tava passando por problemas, tipo... emocionais, vamos dizer assim, não eu em si, mas o meu entorno, a questão do lugar. As coisas estavam acontecendo e o seu emocional estava abalado. Bem abalado. Tá. E aí, nisso, a gente sabe que isso é muito... Totalmente, pra uma influencia grávida, demais. cara, tipo assim, você fica doente sem nem saber. Sim. Quem não tá grávida, fica, mas... E aí, eu fui. Eu sentia a minha barriga endurecendo. Como eu já tinha tido uma gravidez, e foi tudo muito tranquilo, a Natália nasceu de cesárea, mas eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, ela nasceu com 38 semanas. Eu já tinha falado pra minha médica que eu tinha a impressão de que o Vitor ia nascer antes. Até eu já tinha agendado a cesárea com 38 semanas, que meu marido queria que nascesse no dia do aniversário dele. Aí eu falei, tá bom, vamos falar com a médica, se puder, beleza, né? Tá, agendou pro dia do aniversário dele.
E aí, eu já tinha falado pra ela isso, que eu achava que ele ia nascer antes. Então, uma por conta que já tinha lá com 7 semanas, já tinha tido um... E eu não fiquei com isso na cabeça, como se tivesse inculcado nisso, mas era uma impressão que eu tinha. E aí, como eu morava lá em Carapó, eu ficava com muito medo de, sei lá, passar mal lá, até que chegasse aqui e tudo mais. Eu vinha todo final de semana para Dourados, isso já era um costume nosso. E aí, quando teve, que aflorou mesmo o problema lá de onde eu frequentava, aquilo me machucou muito. E aí, só que eu tava tão... como se eu não estivesse pensando direito, que eu nem imaginei que aquilo que podia estar. E aí eu comecei a sentir umas contrações. Isso com umas 28 semanas, mais ou menos. Mais ou menos, tipo, comecei a sentir umas coisas diferentes. E aí eu fui pra médica, ela falou, olha, talvez seja de treinamento, porque não estava intenso, fez os exames, ele estava bem, tá tudo certo. Só que aquilo continuava. Até que um dia, eu comecei a ficar muito mal. Muito mal. Aí eu fui. E eu lembro que eu tive febre. E eu muito raramente tinha febre. Tenho até hoje. Tipo, eu já tive dengue e não tive febre. E aí eu tive febre. E aí a gente veio pro médico. E aí ela fez os exames, tipo, exame de sangue, tudo novamente. Nesse exame de sangue, constatou que eu tava com uma infecção. Era uma infecção tipo ginecológica, só que ela era silenciosa, porque a infecção ginecológica, principalmente em grávida, vai dar algum corrimento, alguma coisa que caracteriza, né? Não, eu não tinha nada. Eu só tava, tipo, muito triste lá com todas as situações. Não era dentro da minha casa, tipo assim, era externo, mas afetava. E aí, aquilo tudo caiu assim, tipo, poxa, e agora, né? Fiquei internada, fazendo uso de medicação via oral, na veia também, e local e tudo mais. E quando eu tive que deu esse aflorar da infecção, eu entrei em trabalho de parto. E aí, foi a mesma situação. Eu comecei a tomar remédio para reverter, e eu fiquei internada. E fiquei lá internada e conseguiu reverter. E aí... Só que o problema disso, por ser uma infecção, eu não pude tomar aquele corticoide para fortalecer o pulmão dele. Porque como a injeção que você toma é corticoide é imunossupressor. Se eu já estava com uma infecção, eu tomando o imunossupressor, eu ia ter uma infecção generalizada. Porque ia baixar muito a minha imunidade e o foco ia... E aí eu não pude tomar. E aí eu fiquei lá esperando dar os dias e segurando, né? E aí eu tava assim, no meu limite de cuidado, de repouso, eu não ficava nem em pé direito. Por conta de segurar. Porque daí era, tipo, eu tava com 31 semanas já nesse tempo aí. Aí a gente conseguiu segurar, ele nasceu com... Eu não lembro bem certinho se foi com 32 ou 33 semanas. Mas ele nasceu... Nesse período, porque daí eu entrei em trabalho de parto de novo. Pesando quanto? 2,170. Ele nasceu bem. Então, assim, quando ele nasceu, a gente até não achou que ia ter que fazer nada. Porque ele nasceu, ele chorou, foi bonitinho. A minha médica falou assim, você não vai poder ter acompanhante, porque como é uma gravidez prematura, de praxe a gente não coloca ninguém lá. Só que eu tava bem. Assim, eu passei mal no parto, porque eu tinha comido, não era uma coisa assim... Planejado. Não era naquele dia. E eu tava me sentindo muito agoniada, sabe? Tipo assim, não era dor, era desconforto. Eu tomava banho, eu deitava, eu levantava, tomava banho, deitava e eu lá em Carapó. E aí, acho que isso dava mais desespero, porque o meu medo era eu vir e parei no meio do caminho. Sim, já era tipo uma ansiedade, assim, né? Mas aí ele nasceu, então, com 32 para 33 semanas. E aí te falaram que ele precisava ir pra UTI. Não, aí ele nasceu bem. No primeiro momento, ele chorou, tudo bonitinho. Só que quando ele tava lá no berçário, ele não tava saturando o esperado. Ele tava saturando, uns 4 números abaixo do esperado. E aí, ele nasceu umas 5 horas da tarde... Perto da meia-noite, perto das 11, mais ou menos, entubaram ele.
E aí vieram me avisar, ó, a gente vai levar ele pra UTI, pra entubar, porque só entuba na UTI. É um procedimento que precisa ser feito lá e ele vai pra UTI pra fazer isso. O que a gente vai fazer? Isso tudo era a médica do berçário, não era da UTI ainda. A gente vai surfactar ele, que é uma medicação que vai ser mais ou menos o que era para ter sido feito lá na minha barriga. Mas como não pôde fazer, então vamos fazer aqui agora. E daí surfactou ele, entubou. Aí quando foi uma meia-noite, a enfermeira veio. Eu vou te contar um negócio que você não vai acreditar. Eu, pronto. Porque, tipo assim, qualquer pensamento que passa, a gente já fica louca. O Vitor estubou, sozinho. Eles entubaram ele e ele meteu a mão e arrancou. E aí foi feito o exame para saber se tinha tido efeito de surfactar. Fez o efeito. Ufa, não vai precisar entubar de novo. E eu, meu Deus do céu, gente, que menino. Com 3, 4 horas, sei lá, 5 horas de vida e ele já tá aprontando. Meu Deus. Aí tá, colocaram aquele capacetinho nele, porque fez o efeito, mas ainda ele era progressivo, né? Sim, ele precisava colocar aquele negócio. Ele batia naquilo lá e ele ia se machucar. Tiraram e colocaram o funil. E aí ele tava saturando normal. Só que nesse desenrolar, como eu tive uma infecção, o exame de sangue dele saiu. E aí ele tava com um PCR alterado. Esse PCR alterado, na época me explicaram assim, como se fosse uma pré-infecção. Que tava, e precisava zerar isso. Então ele começou com um antibiótico via cordão umbilical. Então, eu não tenho o cordão umbilical do Vitor, porque eu também não perdeu lá. Aí eu não tenho porque eu joguei fora, gente. Ah, não! Eu não sou de guardar. Não, eu guardei o da Natália, bonitinho. Sim, a minha mãe assim. tem o meu e do meu irmão até hoje. Sério? Nossa, uns negócios esquisitos Feio. lá. Ela falou, você não vai guardar? Eu falei, não. Ela falou, deixa que eu guardo. Será que ela guardou? Talvez ela tenha pego escondido. Eu falei, não quero não. Então, mas aí o Vitor, via cordão umbilical, ele começou a receber medicação. E essa medicação, ela tinha um ciclo. Tipo, antibiótico tem um ciclo. Aí, beleza. Eu vou tentar não falar das instituições, porque pra mim não foi uma experiência legal. E aí, ele tava lá e eu não sabia mais nada dele. Eu ia fazer as visitas, a enfermeira falava assim, ele tá super bem. Aí, mas a médica não vinha falar comigo. E aí? Aí passou 3 dias e não vinha falar. E, cara, foi me dando, assim, um desespero, porque as enfermeiras, querendo ou não, elas não têm, por mais que são elas que estão ali, elas não tinham conhecimento como o médico. Elas falavam, tá tudo bem, mas eu não podia pegar ele no colo. Ele não estava mais usando nada, a sonda de alimentação ele arrancou. Ele foi arrancando... E aí não tinha explicação. Não. Eu acho que isso mudou bastante em 10 anos de Sim. diferença, porque essa questão da humanização, até mesmo para prematuros, né? Que com certeza é muito mais delicado, né? A situação para humanizar isso, mas já melhorou. E aí não falavam para mim o que tinha. E na minha cabeça era assim... Elas não estão me contando, porque deve ter alguma coisa. Não, passa 1000 coisas na nossa cabeça em um segundo, né? Só que eu comecei a perceber um certo desleixo. Porque o Vitor nasceu dia 9 de outubro. Dia 12 de outubro era feriado, dia 11, dia 12. E aí Semana do saco cheio, na verdade, né? E aí eu comecei a ver os médicos ali planejando festa, enquanto eu tava na visita. Tipo assim, conversando entre si... fazendo festa de não sei o quê. E não vinha falar comigo. E, tipo assim, eu vou pra festa, eu vou deixar aqui, e eu não quero ter problema. E aí, cara, eu falei, não, isso não tá certo. Porque as outras mães, a gente se conversa ali, você fez uma amizade pra vida. A gente se conversa. E as outras, não, a médica já falou comigo. E comigo nada. E eu tava lá, toda visita, eu ordenhava. Nos primeiros 3 dias, eu fui ter alta, ele nasceu na quinta, eu fui ter alta no domingo. Eu tava lá no hospital. Então, assim, não vinham falar comigo. E aquilo foi me gerando um desespero.
Aí eu cheguei lá Você foi pra casa sem o bebê. sem o bebê. Como que foi isso? É desesperador. A minha médica me deixou internada 2 dias a mais, na esperança Pra de poder. que ele teria alta. Uhum. Pra poder a gente sair junto. Porque como eu já tive a outra, tipo, eu tinha a Natália saiu comigo, a Natália Sim. saiu bem. É É muito... desesperador. E Eu hoje... vou dar a pausa aí vamos pensar na alta. Calma. Vou aqui pra Stephanie. Antes eu queria só fazer uma consideração. Eu não tive nem um pouco da experiência de vocês, mas eu pensei uma vez um pouquinho nas mães de UTI. Eu já tinha feito reportagem de UTI, eu conheço a rotina de UTI, então eu já entrei e tal. Mas é muito diferente você vivenciar. Viver na pele. E aí eu tive uma pequena possibilidade da Pérola ter que ir para UTI. E aquilo ali para mim é aquele negócio assim, uma pequena possibilidade que passa tanta coisa, eu chorava tão desesperadamente. Era um negócio assim, porque eu tinha dois pensamentos de ir para casa e deixá-la, por isso que eu pergunto como que é deixar o bebê, né? E deixá-la, ao mesmo tempo ficar e a Mona Lisa, sem entender nada, ficando em casa e eu ficando há muito tempo, sabe? Então, aí naquele foi de incerteza se isso ia acontecer. Não, deu 24 horas, 1 dia e meio. Pouco perto do que vocês passaram. Só que aquilo passou tanta coisa. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, agora eu sei 1% do que é essa angústia, né? De passar. Justamente por isso que a minha primeira gestação não teve nenhuma... Na Pérola também não teve. Então, eu não quero ser aqui ingrata, falar também não teve. Mas teve uma possibilidade, sabe? Foi a doutora Andiara também, a nossa pediatra. E, assim, foi muito atenciosa. E ia lá e conversava, calma, não precisa se desesperar ainda. E dava, né? Aquela explicação. Falei, nossa, graças a Deus. E, assim, a Pérola ficou comigo no quarto o tempo todo. Então, assim... Eu tive uma experiência que, assim, depois eu comecei a entender o quanto era difícil. Porque quando a Natália nasceu, a mãezinha que tava comigo no meu quarto, a bebê dela tava no UTI. Nossa. E aí era difícil, porque, assim, a Natália tava comigo. Aham. E Você quando fica eu até fui meio ver- sem graça de mexer muito, né? Pra Não, e era ela. triste, Miriam, porque a família chegava pra visitar a minha companheira de quarto e o berço tava no meio. Uhum. Tipo assim, nos momentos que às vezes a enfermeira chegava, então ficava um pouquinho mais longinho. E eles falavam, é essa, neném? Ai. Sabe, tipo, era muito doído. Ai, que eu vi delicado aquilo. também, né? Não sabia, será que não tinha informação? Porque não tinha informação. Não, mas é porque era assim, era de idade, já Sim, assim, já entendi. familiar já mais idoso. Entendi. Tipo, é essa, neném? Aham. Daí, tipo, não, a minha é muito Ai, forte. que sem noção, Tipo, né? É difícil mesmo. Mas e aí, vamos falar da Betina. Então, aí o Bernardo foi pra casa, você foi, aí ficou naquela divisão, né? Meu Deus, vou deixar imagino, eu super imagino como que é essa dor. Deixar um bebê e o outro ir, mas ao mesmo tempo você tá feliz porque tá saindo com um, né? E aí? E saindo com sem nenhuma sequela, né? Que a gente fala, porque uma parada cardíaca nesse tempo que teve, o Bernardo não teve, graças a Deus, nenhuma sequela. E aí, né, deixava a Betina, e a Betina, ela tem uma personalidade muito forte, assim, desde bebezinha já. E ela era muito brava, sabe? Colocava tubo nela, tubo não, a sonda pra dar uma mamar, ela tirava. Então, daí, as médicas... A doutora Andiara sempre que dava a última palavra, né? Então, ela sempre falava assim, não, vamos tentar de outra forma. E aí, sempre que tinha uma esperança dela sair, dela engordar mais, como ela era muito nervosa, ela chorava muito, e ela nasceu muito pequenininha. Eu falei assim, ela falando que nasceu com 2 quilos e pouco. A Betina nasceu com 1,340, né? Eu lembro que a primeira vez nós visitamos... Era o quê? Assim? Sim? Era assim, mais ou menos. Ela era muito pequenininha. que às vezes eles são compridinhos, mas são muito Magrinho, magrinhos. né? É uma finurinha de braço, né? O dia que, a primeira vez, que daí tem a visita do dia dos irmãos e tem do dia dos avós. O dia que o meu sogro entrou lá, ele ficou desesperado. Ele falou, não vou mais voltar lá, não. Porque, assim... Dá uma agonia, assim. Dá, pra quem não tá desesperador, acostumado. né? Porque a gente, quando é mãe, você vê seu filho lindo. Aham. Tipo, agora, o parente
que vê, ele não entende A aquilo. primeira vez que eu entrei numa UTI neo, eu fiquei muito mal, porque realmente é muito pequenininho, pequeno. é muito pequenininho. E o Bernardo nasceu maiorzinho, né? Ele nasceu com 790, mas ele nasceu maiorzinho. E a Betina, nossa, muito pequenininha, sabe? A perninha dela era só couro, ela só tinha couro. E aí, ela, né, chorava muito. E ela pegou anemia, ela, né, aderiu uma anemia por conta que ela teve aquele momento dela, que ela teve muita cólica, então eu creio que ali ela já tinha muita cólica, né? E aí ela teve essa anemia, teve que fazer transfusão de sangue também pelo mamar, né? Ela não mamava muito, porque ela era nervosa. E o anêmico também não tem absorção correta de nutrientes. Então, tipo assim, a anemia prejudica muito isso, né? Muito, isso. E aí, ela, ao invés dela ganhar, ela tava no mesmo peso, né? Ela não começou a ganhar. E a gente ficava naquela angústia. E aí, teve um dia, ela passou, daí ela já tinha tirado o tubo, porque a Betina, ela teve muito apneia. Ela não conseguia, o corpinho dela não entendia que tinha que mandar oxigenação pro cérebro. E aí, só que ela era o Vitor, assim, muito bravo, igual ela tirava o tubo e aí colocava. Aí, da última vez que ela tirou o tubo, a Indiara falou assim, não, chega, não vamos mais colocar, ela não quer. E aí, ela tirou e foi cada dia, assim, evoluindo, né? Porém, o maior problema ali era o peso. E aí eu falei, não, mas ela vai sair, ela só vai ficar mais uns dias. E lá atrás, quando eu tive, que o doutor foi me ver, ele falou assim, você tá bem? Eu falei assim, eu tô, doutor, eu tô ótima. Eu fui lá ver eles, porque eu não tinha noção do que era uma UTI neo. Eu não tinha, eu não fazia ideia. A gente romantiza muito, às vezes, o nascimento, né? E eu romantizei muito, né? Ixi, eu tinha contratado filmagem, foto e tudo mais. E eu romantizei muito. E aí, eu não tinha ideia do que era realmente uma UTI neo. E aí, o doutor ainda chamou o Leonardo para conversar e falou assim, a Stephanie vai precisar de ajuda, porque ela não caiu a ficha dela, que o Bernardo e a Betina tá na UTI. E eles estão em estado grave. O doutor Matheus falou pro Leonardo, né? E aí, né, a primeira vitória foi o Bernardo sair. Depois, com a Betina, parece que os dias foram mais devagar. Porque foram só mais 10 dias, mas ela sempre estava ali naquele... O peso perde, o peso ganha. E aí, teve um dia... Chegou a Páscoa. Foi dia 30 de... Abril, né, esse ano. E aí, eu falei... E um dia antes, eu falei assim... Aí, meu sogro continuou indo nas visitas. No domingo, ele falou assim... No penúltimo domingo. Olhou pra Betina, que daí o Bernardo já tava em casa, né? E falou assim... Betina, o vô não vai vir te ver. Eu vou te ver lá na sua casa. Você trata de engordar e ir pra casa. E aí, ainda fiquei brava, né? A minha sogra também falou assim... Como que você não vai ver a menina nesse domingo? E aí, no sábado, eu rezei muito. Falei assim, Deus, eu falei, Deus, eu não quero ser egoísta, mas eu não aguento mais. Eu quero que a Betina venha pra casa. Eu falei, não sei o que o senhor vai... É muito desgastante. E assim, é muito... Igual, eu tive muito leite. Muito. Eu doava pro HU. Mesmo, né, com toda a loucura de UTI... como eu só podia ordenhar lá no hospital que eles estavam, eu tirava em casa e doava pro HU. Meu leite começou a secar. E aí, eu comecei a ficar, assim, mais desesperada, porque a gente sabe, né? Não é todas hoje eu não tenho mais, né? Com 45 dias, o meu leite secou. Só que o leite materno, no início, ele é o melhor remédio pro bebê, né? Ainda mais... As vacinas, né? Ainda mais os que estão ali na UTI. E o meu leite começou a secar. E eu comecei a ficar desesperada. E eu rezei no sábado. Eu falei assim, Deus, eu vou ser egoísta. Eu quero que o Senhor tire a minha filha daquele hospital. Eu quero trazer a Betina pra casa. E aí o Léo ficou com o Bernardo no domingo de manhã. E eu fui pra visita. E aí aconteceu, né, uma coisa lá não muito legal. Que eu falo assim, que Deus permitiu que acontecesse aquilo. Pra Betina ter alta. E naquele dia, e a Andiara, ela é brava, ela não dá alta antes dos 2 quilos.
E a Betina tava com 1.830. E aí, no domingo, é o doutor João. E eu falei assim pra ele, doutor, o senhor vai dar alta pra Betina hoje? Ele falou assim, não, eu não dou alta, é só a Andiara, a Patrícia. E a Andiara tava, acho que fora da cidade, ou tava no HU, eu não lembro. Eu não conseguia falar com ela. E como eu já sabia que ela não ia dar alta, né, por conta daquilo, eu mandei mensagem pra Patrícia. Aí, por quê? A Betina tinha pego essa anemia. Se a anemia dela melhorasse, eles iam começar nas possibilidades de ter alta. Por quê? O hospital estava enchendo, a UTI Neo estava enchendo. Então, eles iam tentar, né, conversar com a Andiara para dar alta para a Betina por conta disso, para não correr risco de infecção. Porque daí não tinha mais por que tá lá também. E aí, todo domingo, todo dia de manhã, eles repetem os exames. Ou a cada 2 dias, né? Pra não furar tanto o bebê. E aí, repetiu no domingo de manhã, né? E no sábado, eu fui à noite, a Patrícia tava de plantão, ela falou assim, Stephanie, se amanhã estiver bem, eu vou deixar a alta dela. E aí, chegou lá, aí eu já tinha rezado, assim, e rezei mais. E aí, no domingo, eu cheguei na visita das 9 e eu falei, doutor, e o doutor João, ele não é muito assim de explicar. Falei, doutor, não, eu quero saber o resultado do exame da Betina. É isso que eu quero saber. Ele falou, não, tá excelente, tá bom. Eu falei, então o senhor pode assinar a alta dela, que o senhor vai dar alta pra ela. Ele falou assim, não, eu não dou alta. Eu falei, dá. Aí o senhor dá sim. Ele falou assim, não, porque só quem dá é as outras que tem, é um protocolo, né, lá do hospital. Eles lançam no sistema, e aí tem que dar o prontuário, a receitar as medicações. E aí, o doutor falou, não dou. Eu falei assim, tá bom, doutor. Mas a Betina vai sair daqui hoje. Escuta o que eu tô falando pro senhor. Aí ele falou, não, então tá bom. E aí, eu peguei e mandei mensagem pra Patrícia. Eu cheguei em casa, eu falei pro Léo e tal. Ele falou assim, calma. Eu falei, amor, a Betina vai sair de lá hoje. Eu falei assim, ela vai. Não adianta. Eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, ela vai. E a gente é até egoísta, porque a gente sabe, né, que tem mães que ficam muito mais que 40 dias, né? E aí, a Patrícia não respondeu, eu falei assim, gente, não vou aguentar, vou ter que ligar. Pleno domingo, ela de folga, aí eu liguei. Liguei pra ela, daí ela falou assim, eu não consigo ir lá agora, mas eu vou passar lá no hospital a hora que eu for pro outro hospital e assino a alta dela. Daí eu falei assim, tá bom. Aí no domingo é a visita dos avós, né? E eu falei assim, liguei e falei assim, não tem visita dos avós hoje. Falei assim, teve uma intercorrência lá com outro bebê e não vai ter. Porque eu queria tirar a Betina de lá e levar, né, pra eles verem. E aí, eu fui na visita das 3 horas, aí eu entrei lá dentro, com a saída da maternidade dela, né? Eu vesti o Bernardo, levei o Bernardo, ficou dentro do carro com o Léo, e levei o Bernardo com a saída da maternidade dele também. E aí, e o doutor João falou assim, não, a Patrícia não passou pra assinar. Falei assim, doutor João, então o senhor vai assinar. Falei, depois, outro dia, eu vou vir aqui buscar o prontuário médico da Betina. Ele falou assim, mas eu não posso. Eu falei, o senhor pode. Eu falei, o senhor vai fazer isso, doutor João? Eu falei, eu não aguento mais ficar aqui. Eu falei, eu não aguento, eu quero tirar a Betina daqui. Ele falou assim, não, então vamos levar ela pro quarto. Vamos levar ela pro berçário. E aí você fica com ela lá. Eu falei, não, doutor, eu não vou levar ela pro berçário. Eu vou levar minha filha pra casa hoje. Isso era 3 horas. E aí eu fui, vi ela, falei, eu falei, a sopa já tá aqui. Daí ele foi lá, ligou pra Patrícia. Ele falou assim, aí ele tentou falar com a Andiara, aí a Andiara não atendeu, ele ligou pra Patrícia, a Patrícia falou assim, não, pode liberar ela, e que também tá ocupando a Isso tinha vaga. dado quantos dias? 40 dias, certinho. 40 dias, 30 dias o... 32 o Bernardo, e 40 a Betina. Aqui, e aí os dois saíram com a roupa, aí você pôs a roupinha a saída dos tivesse dois, como tivesse saído junto? Eu não desci o Bernardo, né, do carro, por conta de infecção, essas coisas, ele não tinha tomado, Mas tem a fotinho dos dois com a saída da maternidade. Ai, que lindo, eu quero essa foto. Eu vou te mandar pra gente colocar deixar. aqui, que legal. E a alta? Então, aí, a gente não tá alta, ainda vai demorar. Porque... Não posso mais demorar, já deu uma hora. Não, mas ó, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu fui lá na gestão do hospital e reclamei das médicas que estavam... Porque elas não me davam nenhuma posição do que estava acontecendo com ele. Então, eu só tinha informação dos outros profissionais. O Vitor não tinha vindo no meu colo ainda e ele não tava com acesso... Tipo assim, o único acesso que ele tinha era do umbigo por conta do antibiótico.
E aí, nisso, a gente foi... Eu fiz a reclamação, no outro dia a médica chegou, nossa, você foi reclamar de mim? Eu falei, não, eu não fui reclamar de você. Eu fui reclamar que eu não estava recebendo a informação correta. Nenhuma, na verdade, do meu filho. Aí, nesse mesmo dia, aí eles falaram assim, a gente vai ter que chamar a fonoaudióloga para ela poder liberar para o bebê poder mamar. Eu não tinha pego o Vitor no colo ainda. Tipo, e ele tava bem, não tinha nada. Ele tava com peso bom, ele não tinha nada. Aí a enfermeira e a fonoaudióloga, não vinha. A enfermeira falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar ele, pra você dar mamar. Guria, na primeira ele já pegou, a fono chegou, ele já tava mamando, tipo, faceirinho da vida. E aí a gente foi, depois de mais uns 4 dias... ele teve a alta da UTI também porque estava cheio a UTI. Então, assim, o ciclo era, tipo, elas tinham falado pra mim que ia ser em torno de 12 dias. Com 8 dias, ele foi liberado porque encheu a UTI. Então, tipo assim, ele continuou a medicação no quarto. Só que ele não podia deixar passar barato, né? Ele arrancou os acessos do braço. E até hoje ele é assim, agitado? Bem, então, tem até uma foto que eu te mandei, assim, foi muito, muito estranho até a gente. Eu dando banho nele, é uma foto que eu tô com a mão, assim, dando banho nele lá no quarto, porque daí quando vai pro quarto, é a gente que cuida. Ele com acesso na veia ali, e eu assim, dando banho e tirando foto. Tipo, eu tirei foto. E meu marido, você é louca. Mãe de segunda viagem já, né? Consegue já. segurar, tirar foto da mãe. Assim. Meninas, a gente precisa encerrar por causa do nosso tempo. Mas eu queria que cada uma de vocês falasse com uma mãezinha que tá na UTI. Eu odeio que fale mãezinha. Mas é o termo que todo nessa mundo hora fala. parece que pede o mãezinha, né? É a forma mais carinhosa. O que você falaria, Stephanie? Talvez tenha alguma mãe na UTI com um fonezinho agora ouvindo a gente, sabe? Porque precisa, né, distrair a mente e tal. Que ela tá passando por isso. O que você fala para ela com a sua experiência? De tudo, né, que eu passei, para não perder a fé. Eu costumo dizer que a fé é uma coisa que a gente não vê, não enxerga, não escuta, mas é uma coisa que sente. E não deixar de rezar com seu filho, porque a oração de uma mãe ela tem um poder muito grande, independente da religião. E que tudo passa. Os dias são longos, mas os meses são muito rápidos. E é isso, não perder a fé, ter muita esperança que logo, logo vai estar em casa com o bebê. Amém, amém. Bom, o que eu tenho para falar também é sobre fé. Eu tive uma calmaria no meio da tempestade em tudo isso, sabe? Tipo, por mais que tava tudo... As pessoas achavam que estava muito difícil, mas eu tive uma convicção em tudo aquilo que eu sabia que ele estava bem, que ele ia sair bem. Era só essa matemática de fazer o negócio acontecer ali, de recuperar e tudo. E a minha fala é assim também, que as pessoas tenham fé e tenham esperança e depositem a esperança naquele que é o único que pode mudar alguma situação. Então, Deus, ele tem o poder. Então, se a gente colocar a nossa dependência nele, que ele vai ter um cuidado. E uma mãe sempre vai ter, a gente fica procurando muita informação. Então, eu espero que seja um alento de esperança mesmo, assim, para elas entenderem que mesmo numa situação até mais complicada do que o Vitor, que foi os Bs, eles um baixo peso e conseguiram, por mais que tenha intercorrências, como uma parada cardíaca, respiratória ou outros problemas, mas que os bebês, eles são muito fortes e eles vão... Deus vai cuidar e sempre as equipes, elas são sensacionais. Assim, a grande maioria das equipes, no geral, elas são muito boas, muito humanas, elas têm um cuidado especial. Amém. E o Vitor floresceu, né? Sim. Virou flor, várias flores. Ele me... Hoje eu falo assim, cara, tudo que eu vivi
foram uma preparação para o que eu estou vivendo hoje, né? Então, assim, até a mesma forma como ele é apegado a mim, a forma como ele... E ele é muito centrado, assim, eu falo que ele é muito espiritualizado, sabe? Ele tem, umas coisas assim, às vezes ele me fala, esses dias eu tava orando, assim, pedindo uma coisa pra Deus, e ele chegou com uma cartinha pra mim e falou assim: mamãe, Deus falou que tem um presente pra você. Tipo, e o que eu tava pedindo era, assim, aquilo, o presente já era a resposta do que eu pedi pra Deus. Então, assim, ele tem uma conexão. Eu acho que vem disso também, né? Porque, assim, é um presente. Eles são... Filho é um presente. Filho prematuro, ele faz você amadurecer, ele faz você ter um entendimento da vida diferente. E tudo muito rápido, né? Sim. Intenso ao mesmo tempo, né? Meninas, obrigada, adorei a conversa. Obrigada a você. Muito bom mesmo. Obrigada por vocês se abrirem. Eu sei que é um tema delicado, né? Que revisita algumas situações. A Stephanie mais pertinho, o meu um pouco mais distante. Recente, né? Então, eu desejo que os Bs, gostei desse termo, e o Vitor e sua filha também sejam saudáveis, né? Que vocês continuem frutificando uma família maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada a você. E obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Se você sabe que tem alguma mãezinha, se você sabe que tem alguém que pode ser edificado com esse podcast, que vale a pena compartilhar esse episódio, faça isso. Não deixa de compartilhar não, tá bom? Pode contar que semana que vem eu tô de volta.